E aí, saudade do homem? Olha o Felipe Melo aí falando uma análise rápida da final do Paulista. Ele que entende muito de bola, entende muito de tática, fez história aqui. E confesso pra você que senti falta de um Felipe Melo nessa final, hein? Se tivesse um cara pra pilhar ali, pra puxar os jogadores, como assim, a gente talvez poderia pecar, né? Mas pecaria pelo excesso, né? Não pela falta. Errando, tentando acertar. Exatamente. Vamos aí ouvir. Fala pessoal, Corinthians campeão, justo campeão pelo que fez nesses dois jogos. Primeiro jogo conseguiu se defender bem, saiu no contra-ataque, fez um gol. E nesse segundo jogo, controlou o jogo do início ao fim. Tivemos a oportunidade do Palmeiras, que foi um pênalti, que é o meu modo de pensar. Obviamente, o Vitor Roque ele faz um movimento bom, né, nas costas da zaga, mas foi mais uma imprudência do atleta corintiano do que propriamente outra coisa. Pênalti defendido pelo Hugo, que sem dúvida nenhuma vai ser considerado o melhor goleiro do Campeonato Paulista, mas eu não entendi, eu esperava um pouco mais do Palmeiras, o Palmeiras que a gente conhece, que acostumamos a ver nesses últimos tempos. Eu acho que o Palmeiras deixou a desejar tecnicamente, e também quando teve um jogador expulso do Corinthians, o Palmeiras pouco criou, entrou na onda do Corinthians, né? O Corinthians que em certo momento, através do seu camisa 10, arrumou um problema, um tumulto que foi importante para o Corinthians, que esfriou totalmente o jogo. A torcida do Corinthians, jogando sinalizador dentro de campo, fez o que se esperava dela, esfriou o jogo, e o jogo passou, o tempo foi passando, e o Palmeiras sem ideia de jogo. Era pegar a bola e chutar a bola, para de repente o Flávio Lopes conseguir ganhar uma primeira bola, conseguir uma casquinha. Esse foi a tônica do jogo. O Corinthians, que mesmo sem posse de bola, mesmo defensivamente, controlou o jogo, ao meu modo de pensar, do início ao fim. Então, mérito ao Corinthians, parabéns ao Corinthians. O Palmeiras se esperava muito mais, essa é mais pura verdade, muito mais de um clube multicampeão nos últimos tempos, muito mais de um clube que contratou e gastou caro por alguns atletas, muito mais. Não entendi, repito, não entendi o Richard Rios começar o jogo no banco. É final de campeonato, e final de campeonato você tem que começar, nem que seja com uma perna só o jogo, um jogador tão importante como é ele. O Depay voltou de longe também e jogou o jogo, e foi bem, e jogou os 90 minutos de jogo. Então, final de campeonato, e principalmente clássico, você tem que se doar ao máximo. Essa é a mais pura verdade. Então, mais uma vez, Corinthians campeão, com mérito, por tudo que fez no campeonato e, sobretudo, no segundo jogo, que se sagrou campeão. Valeu, pessoal, tamo junto. Um abraço para todos vocês. E um final de semana importante, já começando aí o Campeonato Brasileiro, né? Bons jogos já nesse início do Campeonato Brasileiro. Temos muitos jogos a assistir. É isso, Brasileirão, vai começar daquele jeito, né? Mas o que ele falou ali de esperava mais, né? Eu acho que passou pelo campeonato inteiro, né? Não foi só a final, o campeonato inteiro, o Palmeiras, a gente estava com essa sensação de que podia entregar mais, até quando girava o elenco, entrava com o time aí misto, né? A gente tá nesse sentimento desde o começo do campeonato, né? Exatamente. Muita gente não gostava desse cara, hein? Muita gente não gostava desse cara. Porque ele era um pouco bad boy. Um pouco não, ele era muito bad boy ali. Eu tenho certeza que se o Depay faz isso na frente dele, ou melhor, eu acho que nem arriscaria fazer. Porque ele sabe que ele tomaria uma voadora no peito ou ele estaria lesionado nesse momento. Eu tenho certeza. É o método mais adequado para isso? Não, né, gente? A gente vai falar aqui para vocês, futebol, você tem que jogar com calma, é paz, não briguem no estádio, mas com certeza o Felipe Melo faria isso com o Depay. É a única certeza que eu tenho, né? Quando a gente tinha o Felipe Melo no Palmeiras, ao menos o Palmeiras era respeitado dentro de campo. Os caras dificilmente fariam essa gracinha. Se fizesse, ele ia arrancar a cabeça do cara, né? Provavelmente. Hoje em dia eu não vejo mais o Palmeiras vibrar. E eu não acho que só isso ganha jogo, tá, gente? Não acho que só isso ganha jogo. Mas vocês viram que ontem, especialmente no final, os caras ganharam o jogo dessa maneira aí. Enrolando, passando o pé em cima da bola, a torcida ajudando. Ontem o Palmeiras parece que entrou em campo assim, meio que com a fralda cheia, né? Por que será que depois que o Felipe Melo saiu, o Palmeiras, não digo que foi ladeira abaixo, né? Porque ganhou alguns títulos ainda, mas perdeu muita força, perdeu muita vibração. Porque quando você não consegue na técnica, você precisa sobressair na vibração. Então,
O futebol, gostem vocês ou não, ele é jogado além da bola. Ele precisa ser jogado além da bola. Futebol também é malandragem. Vocês viram aí, Brasil e Argentina. Quando a Argentina fez 3-1 no Brasil, aí a Argentina começou a dar pontapé. Quando a Argentina ganhou o jogo na bola, aí eles começaram a dar pontapé, eles destabilizaram o Rafinha. Cobra da bola, né, cara? Depou, o Otamendi, o Paredes, aí os caras começaram a provocar. Esse é o tipo de jogo que também o Palmeiras precisa aprender a jogar, né? E o Palmeiras, ele se transformou num time de bonzinho, um time de jogador de condomínio, porque não tem um jogador de culhão. O Memphis Depay deitou e rolou, Saudade do Felipe Melo, né? Saudade do Zé Rafael aí no Prime, saudade do Gustavo Gomes, antigo, saudade até do Dudu no Prime, que também peitava esses caras, né? Mas, enfim, para mim, eu concordo muito com a análise dele. Parece que hoje o Palmeiras não tem vestiário, não tem um para chamar o grito lá dentro. Até pode ter o cara da motivação ali e tal, mas não tem o cara da liderança também, que ontem esse capitão foi o Rafael Veiga. Não tem um para dar a cara a tapa lá e falar, ó, que esse time precisa jogar bola, que a gente vai dar a vida hoje para ganhar. Falta um Felipe Melo no Palmeiras, viu? Falta um Felipe Melo. É bizarro como esse time do Palmeiras hoje, ele brocha. Essa é a parada. É um time bom, é um time que tem toda a estrutura disponível, tem um bom técnico, mas é um time que brocha o seu torcedor. A sorte do Depay é que o Felipe Melo aposentou, viu? Por isso que hoje, se a gente analisar o segundo turno, isso, o restante do ano, quer dizer, se eu tiver que apostar o Palmeiras num título aí, eu apostaria no brasileiro, né? Que você consegue, se você tiver regularidade, você vai para frente, mesmo não tendo essas questões aí, mas Copa do Brasil, Libertadores, ó, a gente vai torcer, a gente espera que vá longe, mas isso ganha, tanto que, né, ganhamos títulos depois que o Felipe Melo saiu, mas Libertadores e Copa do Brasil também, não mais, né? A gente ganhou aí brasileiro e paulista aí, que é, digamos aí, não mais fácil, né? Mas não tem tudo isso. Ainda bem que o Corinthians não sabe jogar Libertadores igual jogaram ontem, viu? Tomara que eles fiquem jogando assim no Paulista mesmo, que eles não aprenderam a jogar a Libertadores. Mas faz falta mesmo, o time do Palmeiras hoje realmente é um time muito bom em todos os sentidos, né? Bom tecnicamente, mas bonzinho demais também na hora ali que começaram a rolar as coisas. Eu até falei no vídeo que eu fiz ontem, né? Quem teve culhão ontem foi o Rogério, antes do jogo, né? O preparador de goleiros, que teve que peitar um funcionário da Neoquímica. Esse é o jogo do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians nem precisava disso, porque o Corinthians tem hoje um time bom, pelo menos o titular, né? Mas, tipo assim, como a gente até falou em outro vídeo, o Corinthians não tá jogando muito bem, o Ramon é um cara criticado, então os caras foram para aquilo que viram que ia dar certo. O Palmeiras sentiu isso muito. Ali o final do... Nem tem que falar do que acontece naquele estádio, né? É assim, é nojento, falta de segurança, inclusive pro próprio jogador, que o Gustavo Henrique ali tomou uma bomba ali, se pega em algum lugar ali, eu não sei, não, teria sido bem preocupante. Então assim, teve a cabeça de porco lá, como que um cara entra com a cabeça de porco desse tamanho, não está, enfim, é uma várzea, até brinquei, né? Não sei se é porque fizeram com o dinheiro público, se a turma faz o que quer, né? Mas, né, a gente tem que ir preparado para isso, assim como a gente hoje, se a gente for jogar com o Peñarol fora da Libertadores, a gente já vai preparado para o pior, como já aconteceu. Quando é contra o Corinthians, você acha que esses caras têm casca para jogar com o Peñarol? Você acha que os caras não enchem a fralda hoje se precisar jogar com o Peñarol? Se precisar passar por 2017 lá, você acha que esses caras têm casca para isso hoje? Não enche a fralda lá, vai jogar no campeão del siglo lá? Os caras não aguentam. E você citou uma coisa muito interessante, você falou para mim uma coisa muito interessante agora, que foi a atitude do Rogério de peitar. O Corinthians começou com essa pressão muito antes da bola rolar. Muito antes da bola rolar. Começou uma pressão organizada em cima do Rafael Claus. Aí depois teve essa segunda arbitragem do Candansan. Os caras, antes da partida, eles ligaram, informação que eu tenho, informação minha, tá? Os caras ligaram para a Federação Paulista, porque, se eu não me engano, a moça do VAR, é Daiane Nunes o nome dela? Daiane Muniz, verdade. Daiane Muniz é a moça do VAR. Eles ligaram para a federação para tentar afastar ou tirar a moça do VAR, porque ela estava num jogo Palmeiras e Corinthians, ela também estava no VAR quando teve aquele lance que o Murilo dá uma joelhada no Yuri Alberto, que os caras reclamaram de expulsão. Né? Então, esse jogo do Corinthians, ele já começou aí. E aí você tem no começo do jogo também o cara querendo eliminar o aquecimento dos goleiros do Palmeiras, já querendo tirar os caras do sério. Então, caras, eles sabem jogar esse jogo além do campo. É uma coisa que o Palmeiras precisa aprender. E isso precisa ser passado para os caras lá dentro, né? Não pode... Porque Libertadores, você vai ver como é que o negócio vai ser, hein? Libertadores, o negócio ele é muito pior. Você pega um argentino aí, meu Deus do céu.
Os caras fazem parecer nenê. Cerro Portem ainda, né? Esse ano aqui, no grupo. Teve a fala da Leila ali com o Augusto Melo, né? No começo, que sequer faz sentido, né? Que ela fala que vocês tratam a gente muito bem, mas sempre ganham o campo. Não, tipo, o Palmeiras ganhou um monte de vezes lá. O Corinthians tem bons números no Allianz, assim como o Palmeiras tem bons números na Neoquímica. O Palmeiras ficou 3 anos sem perder pro Corinthians. Não faz nem sentido a fala da Leila, sabe? Vai que é uma necessidade de agradar todo mundo, de fazer uma média que me incomoda muito, e isso, querendo ou não, é um reflexo do... Vai pro elenco, não tem como, né? A gente já teve um time com Paulo Nobre, ele, 2015, se você olhar para ele... Eu tava até vendo a escalação da final da Copa do Brasil 2015, tem uns caras ali, você fala, mano, como que esse cara jogava no Palmeiras? Só que os caras, mano, eles refletiam tudo que tava rolando aquele ano, né? Essa vontade de voltar a ser o Palmeiras campeão e tudo mais, entregar um pouquinho a mais. Hoje, realmente, fica como a gente falou, o time é bom tecnicamente, porque gastou o dinheiro que tem, né? Não gastou nada além, gastou o dinheiro que tem, só que falta um pouquinho. Não, a gente não tá pedindo para ninguém chegar lá, agredir, quebrar a perna do outro jogador, pisar no jogo, tá pedindo nada, tá pedindo para ter um pouquinho mais de entrega e levar esses jogos, especialmente clássicos, cada um como se fosse uma final. E infelizmente é difícil admitir isso, né, cara? Venceu o time que quis mais desde o começo do campeonato. Que foi mais organizado, que foi mais concentrado. Não digo nem que jogou, porque nesse segundo jogo eles não jogou. Eles não fez nada. É derby truncado, pouca chance. Corinthians também jogou pouco, mas jogou o suficiente para levar, cara. Essa é a parada. Os caras ganharam da gente lá e é isso aí. Perdeu o campeonato, cara, faz parte. Eu sei que tem muita gente decepcionada aí. Mas o que me preocupa é o mau futebol do Palmeiras. O mau futebol que o Palmeiras vem apresentando. O time travou. Tem dificuldade para sair jogando, muito erro de passe, transição, a saída de bola do Palmeiras, que desespero. Lenta. Os volantes, que mais marca, mas não joga, e que não quebra a linha com passe. Quando o Rios está em campo, ele dá velocidade para o jogo, mas ele também não é um jogador de armação. Ele é mais intenso, ele até chega no ataque, mas ele não é aquele cara que organiza o jogo. Então, além dessas apresentações instáveis, ou o Palmeiras joga muito, ou o Palmeiras não joga absolutamente nada. E aí você tem a frente dos volantes, né? Você tem o Veiga, que tem a missão de armar o jogo. Ele tem a missão de armar e criar sozinho. Algo que ele nunca soube fazer. O Veiga nunca foi criador. E além dessa má fase técnica dele aí, não é a característica dele que ele faz hoje. Ele é mais um ponta de lança, né? Ele é mais um finalizador do que um pensador de jogada. Pelo menos é o que eu entendo aqui no caso do Veiga, né? E aí na ponta esquerda você tem um jogador... Acho que ele é bom jogador, tá? Mas ele ultimamente tá nulo. Ele não dribla, ele não cruza, ele não oferece nenhum perigo para o adversário. Ele até demonstra vontade, né? É verdade que ele corre, mas a gente não sabe muito para onde. E ele não tem confiança de arriscar, que é o Facundo, né? Que até o momento parece ser um bom jogador, não erra fundamento básico, mas não entrega nada além disso, né? E o Vitor Roque é um centroavante que ele precisa de espaço, né? Você viu ontem, para atacar as costas. Ele sofreu pênalti, ele sofreu a expulsão. Ele deu a expulsão lá para o jogador do Corinthians depois. Então, como a maioria dos times vem fechados, ele não vai ter esse espaço. É loucura achar que o Vitor Roque vai ter espaço. Ele não é um atacante que vai sustentar também o zagueiro de costa. Ele precisa encontrar um posicionamento aí melhor para ele conseguir fazer gol, empurrar a bola para a rede. E outra coisa, né, cara? Não sei se você reparou também, para finalizar aqui meu ponto. A bola parada do Palmeiras morreu. O Palmeiras não tem mais jogada de bola parada. A bola parada do Palmeiras morreu. Escanteio na área, se fosse em 2022/23, eu já falava, pô, é gol do Murilo. É gol do Murilo, é gol do Gomes. Eu já tava comemorando. A maioria das bolas do Palmeiras vai no primeiro pau. E o pior, o que o Corinthians fez? Colocou o Gustavo Henrique no primeiro pau. Quantos metros tem o Gustavo Henrique? 3? Aí cruza lá no primeiro pau, ele tira tudo. Não tem nenhum jogador ali, cara. Não tem nenhum jogador ali. Os defensores, eles tiram sem o menor problema, sem a menor dificuldade. As jogadas ensaiadas também sumiram todas. O Palmeiras até tenta aquele toquinho, aquela esticada, mas a jogada ensaiada, você fala, não ensaia mais não. Por favor, vá direto. Ou seja, é mal batido, mal posicionado, é pouco repertório e era uma baita arma que o Palmeiras tinha essa jogada ensaiada. Uma baita arma, enfim. É complicado. Eu lembro qual foi um jogo que erraram uma jogada ensaiada que até brincaram. Falaram, se fosse o Vasco aqui, um monte de gente ia ficar zoando, né? Mas era o Palmeiras. E ontem, uma jogada igual, que tava o Veiga na bola, tinha um cara na barreira, aí também, pô, o Palmeiras não tem uma confiança de bater uma bola de longe, né? O Rios, às vezes, quando tá em campo, bate, mas, pô, tem um cara na barreira, mano, experimenta, tá ligado? Ainda mais ontem que não tava... E outra parada que eu falei ontem, falaram que era cera, mas não era. O Hugo sentiu aquela dividida no começo do jogo, ele ficou baqueado até ali uns 30 minutos, o Palmeiras chutou, velho.
pelo menos pra testar, o cara... Porque ele toma uma porrada na cabeça e na costela na hora. Não foi cera, assim. Depois, obviamente, o cara fez cera, normal, mas ali no primeiro tempo ele realmente estava baqueado e o Palmeiras não experimentou. Essa jogada aí, o Veiga rola pro Estevão, o Estevão perde o tempo da bola, ele cruza, bate ali no começo da área, e quando você vai ver, a bola tá lá no Everton, né? Então, e realmente, um tempo atrás você não sabia como que o Palmeiras ia bater, né? Ou batia o escanteio ali direto da área muito bem batido, ou a jogada era muito bem trabalhada. Hoje tá extremamente previsível, né? E como a gente falou antes do jogo, né? E se confirmou, a gente consagra a zaga dos caras, que é uma zaga sem confiança, mas o Palmeiras deu uma moral absurda para eles. E aí o que pode irritar a gente mais ainda esse ano é os caras passando uma série de vergonhas, né? Em Copa do Brasil, em Brasileirão, aí é que a gente vai ficar mais puto ainda, né? E vai acontecer. Porque já passaram, né? Porque assim, na Libertadores, caiu pro Barcelona igual aqui, já aconteceu o Palmeiras ser eliminado pelos caras, mas os caras penaram pra um time de várzea da Venezuela, tá ligado? E vai acontecer em Sul-Americana, vai acontecer. E a gente vai ficar olhando, pô, a gente não conseguiu fazer um gol nos caras, os caras tomam gol todo jogo, velho. É impressionante, né? Mas, enfim, né? Tudo bem que eles jogam um pouquinho a mais no clássico e tal, mas a gente também precisa jogar mais, velho. É isso aí. Perfeito, então, meus amigos, o que você pensa a respeito? Deixa nos comentários, por favor, o que você acha da nossa opinião e também da opinião do Felipe Melo aí a respeito. Deixa nos comentários, dá like no vídeo. Se você já é do canal, cara, por favor, faz o pacotinho aí. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, segura a mãozinha. Se você gostar desse vídeo, aí você deixa o like, aí você se inscreve no canal, pra gente ter a sua confiança. Valeu? Muito obrigado, senhores. Tamo junto e vamos lá. Devagar a gente se recupera aí, tem muita coisa pra brigar esse ano. Valeu? Tamo junto, mas esse time precisa melhorar, hein? Valeu!